Um vídeo nada mais é do que uma sequência de fotogramas de fotos que aparecem em uma sucessão muito rápida, mais rápida que a capacidade resolutiva da nossa visão, o que engana o nosso cérebro e dá a sensação de movimento. Edward Muybridge foi um dos principais responsáveis pelo audiovisual que a gente conhece hoje. Ele era um fotógrafo especializado na captura de movimento. Um dos trabalhos mais conhecidos hoje em dia é O Cavalo em Movimento, fotografado em 1878, com patrocínio da Stanford. Ele tinha como objetivo descobrir se o cavalo, durante o seu galope, tirava as 4 patas do chão. Em sua primeira experiência, ele utilizou um sistema de câmeras que disparavam em sucessão durante o galopar do cavalo. Ao reproduzir essas fotos, as pessoas conseguiam ter a sensação do movimento real do cavalo. Cada uma das fotos realizadas no experimento de Muybridge pode ser considerada um fotograma ou um quadro. Quadro por segundo, ou fotograma, é a menor unidade da cadência de um dispositivo audiovisual, como uma câmera, um projetor, um televisor, enfim. O conjunto de fotogramas num determinado segundos de vídeo é denominado FPS ou QPS, que seria fotogramas por segundo, quadros por segundo. Se a gente representasse 12 fotos durante um segundo, o seu FPS ou QPS seria equivalente a 12. Em outras palavras, 12 quadros por segundo. É convencionado um formato de exibição desses quadros por segundo, como a gente consegue ver nessa imagem. É muito semelhante a como a gente já lê o nosso relógio. A gente tem uma unidade para horas, uma unidade para minutos, uma unidade para segundos e a fração de um segundo, que são os quadros ou frames. Esses frames podem variar de acordo com como foi gravado, registrado o vídeo. Existem, obviamente, alguns padrões mais comuns de gravação. Por exemplo, 24p, que é a cadência padrão utilizada no cinema desde 1929. Quando se tornou padrão som no cinema, foi obrigatório criar um padrão convencionado para manter o sync entre imagem e som. P significa progressivo, significa que cada imagem aparece na sequência uma da outra. Já no sistema de televisão, no sistema eletrônico digital mais para frente, foi convencionado o formato 30i, ou 29,97 frames por segundo. Quer dizer que você não tem um valor redondo de quantidade de frames por segundo. A cada determinado tempo, um frame é retirado da imagem para manter o sync entre imagem e som. Na Europa também encontramos o formato 50i. No sistema digital atual, a gente também tem o 60i, ou 59,94 frames por segundo, porque também depois de um determinado tempo de vídeo, um frame é retirado para manter a imagem e o som em sincronia. E na internet, como por exemplo no YouTube, a gente pode utilizar qualquer um desses formatos e muitos outros, como 24p, 25, 30, 48, 50, 60 e assim por diante. Sempre progressivo. Mas com tantas opções diferentes de quadros por segundo, como a gente vai determinar qual que a gente vai utilizar? Normalmente a gente vai pensar de duas maneiras. Como a gente prefere gravar essa imagem, ou como que a gente vai depositar na nossa mídia final, onde a gente vai veicular, transmitir este vídeo. O YouTube, por exemplo, suporta diversas opções diferentes, como 24, 25, 30, 48, 50 e 60. Em compensação, o cinema utiliza 24 e a televisão digital 60. Então, se for pensar de acordo com a mídia, você escolheria 60 para televisão, 24 para cinema ou qualquer outro formato para o YouTube. Outra opção é você escolher na hora da gravação. Quando você escolhe na gravação, você pode gravar de acordo com a mídia, que no final você vai veicular o material, ou você pode gravar com muito mais quadros por segundo para ter a possibilidade de fazer slow motion ou super slow motion. O super slow motion, basicamente, é o processo de você gravar um determinado tempo de vídeo com muito mais quadros por segundo do que você pretende, no final, veicular. Por exemplo, você pode gravar a 120 quadros por segundo, produzindo 120 fotos num segundo, e depois transmitir somente 24 delas por segundo, pegando aquele valor inicial de 120 e transformando em 5 vezes de 24, fazendo com que teu vídeo passe 5 vezes mais lento. Essa é uma técnica muito utilizada em publicidade e vídeo de casamentos, e algumas vezes até no cinema. Os frames, eles normalmente são acompanhados de uma letrinha, P ou I. Esse P ou I significa que ele é progressivo ou interlaçado. Dentro das cadências padrões a gente já consegue observar isso, como por exemplo no cinema vem um P de progressivo, enquanto no sinal digital da televisão vem um I de interlaçado. O formato P progressivo é o formato
habitual que tem desde o início do cinema, porque ele é o formato mais simples de entender. Nele, basicamente, uma imagem aparece na sequência da outra progressivamente, um frame por vez. Então a gente consegue ver que aparece um frame, outro frame, e assim por diante, e quando passa rapidamente a gente tem a ilusão de movimento. Imagine no cinema, basicamente, um fotograma da película é passado na sequência um do outro. Em compensação, no sistema interlaçado da televisão, a imagem, em vez de aparecer de uma vez só, ela aparece uma linha par e uma linha ímpar. Uma linha par, uma linha ímpar. Então a imagem é dividida em várias linhas de imagem, entrelaçadas umas às outras, um fotograma com outro fotograma. Dessa maneira, criando o dobro de imagens por segundo do que se fossem progressivas. Se você tem 30 imagens e você tem elas misturadas com o frame adjacente anterior, você acaba criando o dobro de possibilidades de imagem. Esse é um sistema muito utilizado para compactar o sinal digital, para que você tenha menos informação que passa por segundo de vídeo, e ainda assim criar uma imagem nítida e bonita. Em compensação, ela não lida muito bem com movimentos rápidos. Quando você tem movimentos rápidos ou imagens muito finas na imagem, como listras, tende a dar uma distorção na imagem e ficar meio estranho. Na internet, o padrão é o formato progressivo e não o formato entrelaçado. Então você vai publicar o seu material no Vimeo, no YouTube, no Facebook ou qualquer outra plataforma possível que seja digital através da internet, dê preferência para o formato progressivo. Através da escolha de FPS, tanto de gravação quanto de reprodução, a gente pode criar uma distorção do tempo, fazendo o tempo parecer muito mais devagar do que ele realmente é, ou muito mais rápido do que ele realmente é. Para isso, basta que você reproduza os quadros por segundo muito mais rapidamente do que eles foram gravados, para criar uma ilusão de fast motion, de passagem de tempo rápido, ou passar esses frames por segundo muito mais devagar do que eles foram gravados, para criar uma ilusão de tempo passando devagar. É importante que você tenha pelo menos o mínimo para que você supere a capacidade resolutiva da nossa visão. Você tem que ter um mínimo de frames por segundo para que você possa enganar o telespectador. Se, por exemplo, você gravar 24 frames por segundo e deixar 6 vezes mais lento, você vai ter somente 4 fotos por segundo, o que não vai enganar ninguém como movimento. Então, se você pretende fazer um slow motion ou um super slow motion, você precisa de uma câmera que grave com muito mais frames por segundo do que você planeja exibir. Se você vai utilizar 24, que é o padrão com o menor número de frames utilizado, que é o padrão do cinema, você vai precisar gravar, por exemplo, 48 frames para que você possa deixar na metade da velocidade. Ou 96 frames para que você possa deixar a 1/4 da velocidade. Ou 120 frames para que você possa deixar a 1/5 da velocidade. Hoje há diversas câmeras e até celulares que conseguem fazer isso tranquilamente. Slow motion ou fast motion é muito utilizado no dia a dia. Com ele você pode mostrar como que é o movimento de uma ave ou de um inseto, fazer diversos estudos científicos utilizando slow motion. E fast motion você consegue mostrar, por exemplo, flores florescendo, a construção de um prédio, ou muito mais. Alguns nomes mais comuns de distorção de tempo são slow motion, que é basicamente o tempo passando devagar, time-lapse, que seria o tempo passando muito rápido, você tem um tempo de vídeo, por exemplo, de algumas horas, que é acelerado para que ele passe em poucos segundos, e o hyperlapse, no qual você tem um time-lapse acompanhado de movimentações de câmera. Quando você vai gravar slow motion, uma coisa que você tem que ter em mente é que você irá registrar muito mais quadros por segundo do que o convencional. Dessa maneira, a sua filmadora estará realizando muitas fotos em um segundo de tempo, diminuindo o tanto de absorção de luz que você vai ter entre cada frame, deixando a sua imagem mais escura. Toda vez que você for gravar slow motion, coloque muito mais luz no seu set ou tenha câmeras muito sensíveis a baixas luzes. Outro ponto negativo é que você registrando muito mais fotos num segundo de vídeo, o arquivo vai tender a ser mais comprimido dentro do cartão de memória que irá armazenar o arquivo de vídeo na sua câmera. Então os slow motions precisam de muito mais luz e normalmente criam um arquivo um pouco mais comprimido dentro da câmera. Em compensação para o time-lapse você não tem esse problema. Como você vai fazer poucos frames por vez, você pode fotografar, por exemplo, uma foto por hora para que você passe rapidamente algo que aconteceu durante o dia inteiro num fast motion, num time-lapse. Então você pode fazer exposições longas entre cada uma das fotos. O único problema vai ser bateria. Você vai ter que ter bastante bateria no seu equipamento para que você possa fotografar durante muitas horas.